Queridos irmãos, estou muito grato a Deus pela bênção de poder falar novamente à minha querida igreja e a todos os irmãos que me ouvem do Evangelho de Mateus. Hoje nos deteremos no capítulo 16. Eu pergunto, quais seriam as necessidades básicas de um ser humano para a sua sobrevivência? Talvez podemos nos limitar a 3: alimentação, vestuário e moradia. Agora, em se tratando dos discípulos de Jesus, quais seriam as nossas necessidades básicas? O texto de Mateus 16 nos esclarece quanto a algumas dessas necessidades. Agora, se as necessidades básicas para a sobrevivência do ser humano podem ser limitadas a 3, as necessidades espirituais de um discípulo de Jesus são bem maiores. E nesse texto de Mateus 16, nos deparamos com 4 delas. A primeira necessidade é nunca depender de sinais para sustentar a sua fé. Vejamos os versículos 1 e 4 do capítulo 16. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, testando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando-o, retirou-se dali. Jesus chama aqueles que procuravam sinais de uma geração má e adúltera e completou dizendo: nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? Nós encontramos isso no capítulo 12. Assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12:40. Este é o grande sinal. Sua morte e ressurreição. A sua morte substitutiva e sua ressurreição é o maior sinal que ele deu e é o sinal que estabelece toda a base do edifício da fé. Crentes que correm atrás de sinais miraculosos para sustentar a sua fé são chamados por Jesus de maus e adúlteros. E estes nunca ficam satisfeitos, precisando sempre de novos sinais. Por isso, é uma necessidade de um discípulo de Jesus nunca depender de sinais para a sua firmeza na fé. Por quê? Porque já possui o maior de todos os sinais. E é nesse sinal que a sua fé está firmada. Vejamos a declaração de fé do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Impactante essa declaração do apóstolo Paulo. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo
de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Esta é a grande verdade. A nossa fé está firmada na morte e na ressurreição do Salvador. Vejamos agora a segunda necessidade: tomar sempre muito cuidado com as falsas doutrinas. É o que lemos nos versículos 5 a 12 do capítulo 16. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se alimentassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Jesus queria preveni-los do legalismo dos fariseus e do liberalismo dos saduceus. Até hoje, estes são os fermentos que mais prejudicam a igreja. O legalismo é o grande responsável pelos desvios da verdadeira espiritualidade para os caminhos da religiosidade. Enquanto que a verdadeira espiritualidade está voltada para o conteúdo da fé, a religiosidade se prende nas formas exteriores, nos ritos, nas formalidades, nos paramentos, naquilo que pode ser visto e reconhecido como virtude. Isso foi denunciado pelo apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses. Leamos Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Quanto aos saduceus, os tais sentiam-se os eruditos da fé, a casta sacerdotal. Eles não criam na ressurreição. Enquanto os fariseus valorizavam a letra da palavra de Deus, os saduceus a negavam. Eles podem ser enquadrados no que hoje chamamos de liberalismo teológico. Liberais, teologicamente falando, são aqueles que tentam reinterpretar as Escrituras segundo seus critérios racionais, desprezando tudo aquilo que não se enquadra à sua lógica. Isso se chama liberalismo teológico, que coloca a razão humana como autoridade máxima. Jesus está nos chamando a atenção para a necessidade de cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Muito importante. A terceira necessidade é não se deixar dominar pela soberba espiritual. Certamente foi o que aconteceu com Pedro. A soberba cresceu dentro dele quando Jesus afirmou que a declaração que ele fez foi-lhe dada pelo Pai. Conforme Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína,
Subiu-lhe à cabeça a glória de ter sido usado por Deus, o que o levou a repreender Jesus por estar afirmando ser necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Isso nos leva à seguinte conclusão: que uma pessoa pode ser usada por Deus no momento e logo em seguida ser usada pelo diabo. Por que isso acontece? Por causa da soberba. Ensoberbecer é buscar culto a si. Por isso, toda vez que a soberba nos domina, seremos usados pelo diabo. Mas o foco do texto está na declaração que Pedro fez sobre Jesus. Vamos ler os versículos 13 a 20 do capítulo 16. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. É sobre este texto que a Igreja Católica afirma o primado do Papa. No entanto, quero questionar tal interpretação. Quero afirmar que Jesus estava usando um jogo de palavras para demonstrar que a sua igreja não seria fundamentada na instabilidade humana, da qual Pedro era o exemplo mais típico. Quando André o trouxe seu irmão Simão para conhecer Jesus, este lhe disse: Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. E não falou mais nada, deixou isso no ar. Quase 3 anos depois foi que ele, Simão, declarou que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Então Jesus faz uma tremenda declaração: eu também te digo que tu és Cefas, uma palavra aramaica que significa pedrinha e corresponde a Petros no grego ou Pedro em português. Eu também te digo que tu és pedrinha, e sobre esta pedra, rocha, ele mesmo, ele Jesus, edificarei a minha igreja. Mais tarde, na sua primeira epístola, Pedro declara: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. 1 Pedro 2,4. A igreja de Jesus não está firmada em bases humanas mutáveis, mas está solidamente firmada sobre a rocha dos séculos. Por isso o inferno não prevalecerá contra ela. Que tremenda necessidade nós ficarmos atentos à soberba que pode crescer dentro de nós, como aconteceu com Pedro. Pedro foi usado por Deus para fazer aquela declaração, mas isso subiu no seu coração e ele teve a pretensão de repreender Jesus, como vemos no final do capítulo, a partir do versículo 21 a 23, como lemos. Vejamos agora a quarta e talvez a nossa maior necessidade: morrer diariamente. O chamado para ser discípulo estabelece como a principal e maior necessidade morrer para si. Então, diz o texto, então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me.
Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, a achará. Por quê? Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Watchman Nee, um grande líder chinês, que foi uma grande bênção na história da igreja da China, e atualmente, ou melhor, depois se tornou grande bênção para todo mundo. Ele conta que certa ocasião encontrou com um antigo professor seu, que olhando para ele, vestido de uma forma tão simples, disse-lhe: "Você deu nisso? Tínhamos tanta esperança em você." E ele, Watchman Nee, disse que poucas vezes em sua vida foi tomado de tão grande regozijo como naquele momento, ser considerado um fracasso por ser um discípulo de Jesus e não um homem de sucesso como esperavam. Agora, meu irmão, qual o alvo de sua vida? O que você realmente está perseguindo? Ser um sucesso ou um simples servo de Jesus? Tomar a cruz significa morrer cada dia para o caminho da glória e da fama e da realização pessoal, para viver no caminho obscuro de negar-se a si mesmo. Jesus está nos chamando para o mais fantástico projeto de vida, sermos discípulos daquele que disse: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." Aleluia. Que Deus o abençoe.